Abra a tua Bíblia lá em Provérbios 30, versículos 4 e 5. Provérbios 30, versículos 4 e 5. Abriu? Abre o teu celular. Tem alguém com Bíblia de verdade aí? Bíblia de verdade é engraçado, né? Bíblia física. Carregando a Bíblia. Eu gosto de carregar a minha. A minha é um trambolhão, eu gosto de carregar ela grandona. Pesa na bolsa, né? Mas na hora do vamos ver, eu gosto de folhear a minha Bíblia. É tão gostoso rabiscar ali. Provérbios 30, versículos 4 e 5 diz assim: Quem subiu ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que você o sabe. Toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para o que nele confia. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra. Nós estamos aqui hoje novamente, porque o Senhor prometeu estar conosco. Essa é uma reunião de santos, Pai, pessoas que te amam. Nós queremos aprender a tua palavra, nós queremos aprender de ti. Dá-nos sabedoria, inteligência, domínio próprio, tudo aquilo que a gente precisa para te ouvir, Senhor, com muita atenção e receber a tua palavra. Nós queremos crescer em fé, queremos crescer em amor, e para isso nós precisamos aprender cada dia mais de ti. É um privilégio estar na tua casa, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Santo Espírito aqui entre nós. Amém. Fala de novo para quem está do seu lado. O nome importa. É isso aí, assim ninguém dorme. Vai apagando a luz, mas ninguém dorme. Essa passagem bíblica que eu li para vocês, ela é surpreendentemente parecida com os últimos capítulos do livro de Jó. No livro de Jó, quando vai terminando ali as conversas, Deus começa a perguntar. Fazer aquele tipo de pergunta retórica, não é que ele espera uma resposta. Mas ele pergunta, quem fez isso? Quem fez aquilo? Se é que o sabes, responda. E nesse texto aqui que eu li para vocês em Provérbios, tem pelo menos 3 perguntas que eu acho que vale a pena a gente observar, porque todas as respostas de quem fez tudo isso que a gente acabou de ouvir, de ler, significa o Senhor fez. Quem fez foi o Senhor. A primeira pergunta é, quem subiu ao céu e desceu? É uma pergunta retórica, é uma pergunta que quer dizer, quem de nós conseguiria ir até os céus, a não ser o Senhor? Quem conseguiria descer de lá com todo o conhecimento, conhecendo a tua vontade, descer aqui, escrever um livro e publicá-lo, né? O sábio está falando sobre o conhecimento mais elevado que existe, mas, ao mesmo tempo, esse é o conhecimento mais simples. É impossível conhecer a vontade de Deus, toda a vontade de Deus, apenas usando a razão e o esforço. No exemplo que ele nos dá, seria como tentar armazenar o vento entre os braços, ou molhar nossa roupa com água, achando que a gente vai sair caminhando com a roupa ensopada e vai conseguir levar uma grande quantidade de água para algum lugar. Nós não conseguimos fazer nenhuma dessas coisas. No final dessa passagem, o questionamento é, qual é o seu nome? Qual é o nome daquele que consegue fazer todas essas coisas? Qual é o nome do Ser Supremo, que tem toda a sabedoria e poder, que é onipotente, é onisciente, é onipresente? Quem é essa pessoa? Quem tem essas características de caráter? Logo em seguida, ele pergunta, você sabe o nome do seu filho? Se você sabe, me responda. Isso é lá no Antigo Testamento, no livro de Provérbios, falando acerca do nome do Filho de Deus. Em seguida, não há mais perguntas, há só uma afirmação. A palavra de Deus é verdadeira e Deus é escudo para todos aqueles que confiam nele de verdade. Em algum momento na antiguidade, pararam de falar o nome de Deus. O povo de Deus parou de falar o nome de Deus. Porque o nome de Deus era santo demais para ser pronunciado por pessoas comuns, assim, como eu e como você. Uma vez que eles não conseguiam guardar a santidade, não conseguiam ser pessoas íntegras,
Já que a gente não pode obedecer, reverenciar e viver dignamente diante desse nome, vamos parar de falar esse nome. Foi essa a decisão que eles tomaram. O nome de Deus é representado por um tetragrama, 4 letras que formam uma palavra. Era assim que o nome de Deus era representado na palavra de Deus, lá no início. Só que, pelo fato de parar de falar o nome de Deus, a pronúncia se perdeu. O som dessas 4 letras se perdeu. Você vai observar na tua Bíblia que a Bíblia no Ocidente, em geral, quando vai representar o nome de Deus, coloca Senhor ou o Eterno. E até coloca essas 4 letras. Mas como se sabe que a gente não conhece o som, coloca uma palavra, uma tradução do lado, né? Foi assim que arrumaram uma solução para não falar o nome de Deus em vão. Já que a gente não vive a vontade do nosso Deus, vamos parar de falar sobre o nome dele. Assim, o nosso objetivo é preservar a santidade de Deus. Olha que pensamento estranho. Como é que eu, ser humano, consigo preservar a santidade do meu Deus? Será que o meu Deus precisa desse cuidado? Será que ele é tão pequeno que eu preciso tomar cuidado para não diminuir a sua santidade? A palavra, o nome de Deus, era então, durante muito tempo, pronunciado por uma só pessoa. Uma pessoa escolhida, uma pessoa qualificada, diante do altar de Deus, no dia do perdão. Está lá em Levítico 25:9. Um dia que as pessoas não trabalhavam, não comiam, se purificavam, se apresentavam limpos ao Senhor. Para não falar o nome de Deus em vão, decidiram não usar mais o nome do próprio Deus. Você pode ver isso na tua própria Bíblia. Quando você procurar se o nome de Deus está ali pronunciável, você não vai saber pronunciar esse nome, por uma decisão que os homens tomaram, né? Mas você pode pensar o quanto o nome faz diferença na vida de uma pessoa. Pensa no teu nome. Você não escolheu esse nome, mas você tem que ouvir ele várias vezes durante o dia, não tem? O seu nome mostra o que seus pais admiravam. Se teve uma coisa que você não participou na vida, foi na escolha do teu nome. O seu nome carrega uma série de tradições familiares e tradições religiosas. Os nomes mais usados no Brasil hoje, existe um portal de transparência de registros civis. É só você entrar lá e pesquisar quais são os nomes mais usados hoje para registrar criança. Está lá, Miguel e Helena, há 2 anos, são os nomes mais registrados. Seguido desses nomes tem Arthur, Alice, Gael, Theo, Laura, Davi, Valentina, Gabriel, Heloísa. E é interessante que esses nomes eles se renovam. Daqui a 30 anos eles voltam. Heloísa era um nome que não era um nome que a gente atribuía à criança, não é verdade? Era um nome de senhoras, e agora é um nome comum entre crianças. Ao mesmo tempo que o nome é muito importante, o nome não determina a vida de uma pessoa, a vida inteira de uma pessoa. Pensa sobre isso. Pensa nas pessoas que você admira. O que elas fazem? Que tipo de função elas têm? O que você admira no caráter dessas pessoas? Aí você pensa no nome delas, nem todas se chamam Maria ou Pedro, concorda? Não foi o nome que determinou o que essa pessoa seria, embora o nome seja muito importante. O nome é mais importante pelo que ele carrega. Ele carrega uma pessoa, um ser humano que tem um caráter. Mas quando alguém solicita o seu documento de identificação, você tem que entregar, né? Você tem que provar que o seu nome é esse mesmo. Sim, sou eu. O seu nome valida quem você é. Na palavra de Deus, os nomes também são importantes. Há muitas passagens em que há o nome da pessoa e do lado do nome da pessoa o significado do nome. A história de Abraão e de Sara é uma história característica. Você provavelmente se lembra dela. Abrão e Sarai. Eles receberam o chamado de Deus, a promessa se ampliou, cresceu, o significado do nome deles também se ampliou e cresceu. Por isso Deus falou, eu não vou mais te chamar de Abraão, pai, eu vou te chamar de Abraão, que quer dizer pai de muitas nações. O Senhor ampliou o nome dele de acordo com o sentido da promessa.
Quando Moisés foi chamado por Deus, ele questionou. Foi chamado por Deus como um libertador do povo de Israel que estava preso como escravo no Egito. Ele perguntou a Deus, e se eles perguntarem para mim quem me mandou? O que eu respondo para eles? Então Deus disse, diga que o eu sou te enviou. Pensa um pouco aí nessa frase. Agora vai o meu momento professora de português, que eu não aguento, né? Eu sou. A nossa linguagem ela é verbal, ela se organiza em torno de um verbo. Imagina que uma pessoa pergunta para você, quem você é? E você responde, eu sou. Conversa de maluco, né? A pessoa vai esperar, você é o quê? Aí eu respondo, eu sou. Não faz sentido nenhum. Conversa de doido, ninguém fala isso. Eu sou. Esse verbo, ser, ele não é um verbo nocional, ele não tem um sentido nele mesmo. Ele é uma ponte entre o eu e o que vai se dizer a respeito do eu. Mas Deus parou ali, Deus falou, eu sou. O interessante é que, para a gente que entende de linguística, essa é uma frase tão perfeita quando se fala do próprio Deus, não faria sentido nenhum para nenhum de nós, para a gente falar eu sou. Mas, no hebraico, quando o Senhor fala eu sou, quer dizer, eu sou agora, eu continuarei sendo. Eu sou, é isso que eu sou. E eu não preciso completar isso, porque eu sou completo. À medida que você caminhar comigo, eu vou me revelar a você e você vai entender que eu sou. É uma coisa completa, belíssima. Deus é o único ser que vive e pode falar, eu sou. Deus realmente é, e somente porque Ele realmente é, e para sempre será, faz todo sentido. Tem um outro personagem que eu gosto na palavra de Deus, que é Josué. É um exemplo legal para a gente falar a respeito de nome. O nome de Josué era Oséias, mas Moisés deu um apelido para Oséias, e chamava de Josué. Eles eram muito próximos. Está lá em Números 13, 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Oséias significa salvação. Josué significa o Senhor é a salvação. Os estudiosos explicam para nós que esse apelido que Moisés deu para Josué pode ter sido uma bênção para que ele fosse seguro para as batalhas, né? O Senhor é a salvação. Outros dizem que isso era uma espécie de reconhecimento pelas vitórias de Josué. Então, dizia, o Senhor o abençoa. O que a gente sabe é que, na tradição judaica, o nome de Josué tem o significado implícito de que Deus o salve. Aí a gente já pode partir para o nome de Jesus, porque eu não sei se você já pensou sobre isso. Quando o anjo veio até José, o pai de Jesus, ele disse o seguinte, está lá em Mateus 1, 21. José recebe o nome que deve ser colocado no bebê que Maria estava gerando. Ela dará à luz um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Você colocará o nome de Jesus, olha a explicação. Porque ele salvará o povo dos pecados dele. O Senhor salva, o Senhor é a salvação. É o mesmo significado do nome de Josué, porque Josué é hebraico, no grego koiné, quando a gente traduz. O nome Josué, a gente encontra a forma Jesus. O Senhor salva, é o mesmo significado. Mas quando você perguntava naquela época Jesus, que Jesus? Era um nome comum. Porque o povo estava tão ansioso por um libertador e uma libertação que era normal colocar o nome do filho de Jesus. O Senhor salva. Por isso, quando se refere a Jesus na palavra de Deus, diz que Jesus? Jesus de Nazaré, Jesus específico. Na maior parte das crenças e religiões, os deuses não são conhecidos pelo nome. Quem acredita que o nome de um outro Deus tem poder? Ninguém acredita nisso. Somente para nós, todo o poder e toda a autoridade está no nome do nosso Deus. O nome importa. Aí vocês estão quase dormindo aí que eu já estou falando. Calminha, calminha. Fala para quem está do teu lado, o nome importa.
Fala mais alto para não dormir. Não me importa. Será que você já acredita nisso, que o nome importa? Vamos ver. Em Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu não sei como é que eu consigo falar uma coisa dessa normalmente. É a coisa mais linda que a gente pode ouvir na nossa vida. É o nome mais poderoso, é o nome mais incrível. Então, eu te convido a se levantar pelo menos uma mão aí, para a gente repetir o que eu acabei de ler. Levanta a tua mão e fala isso com toda reverência, e temor e adoração. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ah, mas não tem como ficar parado, né? Não tem nome mais lindo. E a gente precisa conhecer o que isso significa. Esse versículo, essa passagem bíblica profética no livro de Isaías, ela diz o seguinte: uma criança nos nasceu. O que significa isso? Significa que Jesus já veio de uma forma totalmente diferente. Jesus não tomou um corpo e encarnou, ele não possuiu ninguém, Jesus não baixou em alguém. Jesus nasceu, ele foi concebido pelo Espírito Santo em uma virgem. E ele nasceu em um corpo novo. Ele se mostrou humano, um Jesus totalmente homem, como eu e como você. Ele entende direitinho o que a gente passa. O nascimento de Cristo, esse tipo de encarnação verdadeira, mostra a humanidade de Cristo. Então, essa passagem diz: um filho nos foi dado. O que isso quer dizer? Significa que o verdadeiro rei nasceu. Um rei divino, o próprio Deus. E o governo eterno está sobre seus ombros. O governo foi estabelecido, a autoridade legítima reconhecida nos céus e na terra por toda a eternidade. E quando nós viveremos esse governo? Tem tanta gente meio decepcionada, né? A gente começa a vir na igreja, confunde igreja com Jesus, acha por aqui a gente está no corpo de Cristo, a gente está sendo crente. Depois a gente começa a perceber que a pessoa que está do nosso lado também não é lá muito perfeita, igual a gente. Na verdade, a gente entende que a gente precisa começar a olhar para Cristo. Será que somente na segunda vinda de Cristo a gente vai experimentar esse governo verdadeiro? Não. Esse governo existe, está sendo estabelecido e pode existir na sua vida, se você decidir por isso, hoje. E você vai viver assim durante toda a eternidade. O nome de Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Mas até mesmo o profeta Isaías, ele só conseguiu revelar o verdadeiro nome de Cristo depois que ele foi quebrantado. Isaías tinha ligação com a família nobre, tinha ligação com a realeza. O livro de Isaías, na língua hebraica, não existe nenhum livro semelhante a ele até hoje. A riqueza da linguagem, a riqueza das figuras, a maneira como ele foi composto. Isaías era uma pessoa para ser soberba. Era um cara que sabia escrever como ninguém. Então veio o Senhor e fez um chamado a ele, e ele falou: opa, eu sou um homem impuro, de lábios impuros. Eu habito no meio de uma geração impura. Ele foi quebrantado antes de começar a falar sobre o nome de Jesus. Nesse quebrantamento, o Senhor tocou os lábios dele com uma ferramenta usada para tocar e purificar coisa muito quente. Provavelmente tinha uma brasa no final daquela pinça. E assim, com os seus lábios purificados, simbolizando uma purificação interna, foi que Isaías começou a falar sobre quem era Jesus. Para a gente entender o que é um maravilhoso conselheiro, um Deus forte, um Pai da eternidade, um Príncipe da paz, a primeira coisa que precisa acontecer com a gente é quebrantamento. Com muita frequência, as pessoas estão se frustrando com uma vida cristã sem poder e sem nenhuma autoridade. Apenas uma rotina assim, cheia de prática, sabe? A gente se ocupa bastante, né? Se ocupa das coisas da igreja, começa a servir. Só que aos poucos a gente vai percebendo que as orações estão sem resposta,
os problemas seus e os dos outros, eles só se arrastam, e que nós estamos ficando esgotados por excesso de tarefas. Isso acontece porque a gente não está entendendo de verdade qual é o nome do nosso Deus, porque o nome importa. Essa frustração, ela leva a críticas muito pesadas e a muita falta de discernimento. Mas Isaías nos apresentou um Salvador maravilhoso. Foi a primeira coisa que ele nos disse. Será que a gente entende de verdade o que é maravilhoso? Eu uso a palavra maravilhoso para tudo. Nossa, a comida estava maravilhosa. A música estava maravilhosa. Nossa, como você é maravilhosa. Não é verdade? Essa palavra ela vai se esvaziando de sentido e perdendo tudo que ela representa. Quando eu falo que é maravilhoso, eu estou dizendo que é extraordinário, fora do comum, admirável, sobrenatural. Jesus, a primeira coisa é sobre o nome de Jesus. Eu preciso saber que Jesus tem todo o poder, Jesus tem toda a autoridade. E isso é algo sobrenatural. Como é que eu posso falar sobre o nome de Jesus sem sentir profunda admiração e reverência? Porque antes de ser exaltado, Jesus passou pela mais profunda humilhação. Foi assim que eu e você fomos atraídos para aquela cruz. Foi assim que ele levou a nossa vergonha. Como é gostoso a gente cantar sobre graça, né? A gente acabou de cantar sobre graça, a gente acabou de falar para o Senhor, olha, nenhuma vez que eu caí, o Senhor me virou as costas. Nenhuma vez. A sua morte, a sua ressurreição nos trouxe liberdade. Se você não conhecer Deus dessa forma, se você não conhecer Jesus sobrenatural, dificilmente você vai entender o que significa. Você vai acabar se aproximando de um Jesus histórico. Um Jesus que é um personagem da história. Um personagem que até existiu, mas é apresentado cheio de exageros, né? Cheio de milagre, cheio de conversinha sobre ele, coisas que eu nunca vi. Eu não sei se Deus pode fazer muita coisa. Não sei se Jesus pode fazer muita coisa. Esse é o perigo de você se aproximar ou criar para você um Jesus que não é maravilhoso. O resultado disso vai ser frustração. O que complementa isso, que Isaías fala, ele fala que Jesus é um conselheiro. Nesse contexto aqui, a palavra conselheiro significa que ele tem sabedoria para governar em justiça. Ele não precisa do meu empurrãozinho, não precisa do seu empurrãozinho para fazer as coisas certas, para escolher as pessoas certas. Ele exalta e ele abate quem ele quiser. E eu preciso aprender a ser muito grata por isso. Nós honramos ou nos afastamos de Deus na maneira que nos relacionamos com autoridade e poder. Jesus tem toda a autoridade para executar os seus sábios planos e nós precisamos nos alegrar com isso. Você já pensou que você vai passar a eternidade inteira num reino e esse reino tem uma lei e esse reino tem um rei? Aí alguém fala não pode para você, você passa o resto da vida revoltado. Alguém fala, não é assim, não é agora, e você fica triste. Você fala, nunca mais vou na igreja. Como é que nós vamos passar a eternidade num reino que tem justiça, que tem rei e que tem lei? Se aqui, nesse momento que é um sopro, é um momento curtinho de vida, nós não conseguimos lidar bem com a autoridade. Nós não conseguimos lidar bem com o não. Quem não conhece Deus Jesus como um conselheiro, tem problemas para confiar e para esperar, tanto em Deus quanto na pessoa que está junto com você. Está sempre ansioso, está sempre competindo, está sempre manipulando, está sempre machucando pessoas para conseguir o que quer. Essa é uma esperança frustrada. O nosso Deus sabe o que faz. Isso está no nome de Cristo. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele governa e ele sabe o que faz. Você pode confiar. Outro atributo do caráter de Deus, que está lá no nome de Jesus, é que ele é um Deus forte. Aí eu estou esperando o Senhor dos Exércitos, que vem e quebra tudo, vai à minha frente, né, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, lutando as minhas guerras.
Sabe qual é a maior força que você vai ver nessa terra, operando nessa terra? Graça. Vira a pessoa que está do teu lado e fala, graça. A maior força que você vai ver operando nessa terra se chama graça. É por isso que eu não posso ser redimida, restaurada por Deus. É por isso que eu não posso receber essa graça e 2 dias depois esquecer. Aí chega o irmãozinho, acabado do jeitinho que eu estava. Vamos ser sinceros, né? Chega destruído do jeitinho que a gente estava. E sabe o que a gente faz? Expõe, envergonha, critica. Eu não estou falando de lobo que destrói o rebanho de Deus. Eu estou falando dos irmãos que estão crescendo em graça, como nós estamos crescendo. A maior força que você vai ver nessa terra é graça. A maior expressão da força de Deus que você vai ver nessa terra é graça. É o favor imerecido, é aquilo que a gente não merecia receber. Graça é aquilo que nos constrange. Graça é aquilo que nos deixa desconcertados. Graça é você entender que o trabalhador que trabalhou o dia inteiro e aquele que chegou na última hora receberão o mesmo salário. Estarão juntos diante de Deus pela eternidade. Não é uma competição por quem é mais bonzinho. É uma vida sobre receber a graça. Nós não estamos preocupados com a sua aparência. Nós não estamos preocupados com o seu jeitinho. Nós não estamos dizendo para você, você tem que se encaixar. Nós estamos dizendo para você, existe uma graça que torna você cada dia mais parecido com Jesus. E estamos todos nós nesse mesmo processo. E nós precisamos ser verdadeiros. Não se esqueça do lugar onde você saiu. A palavra de Deus diz que se você se envergonhar desse evangelho de graça, o próprio Deus vai se envergonhar de você também. Seja misericordioso, seja gracioso. Outra coisa que Isaías nos ensinou é que Jesus é chamado de Pai da eternidade. Mas o Deus Pai não é Deus? Como é que Jesus é Pai? Quando ele usa essa expressão, ele não está falando sobre genitor. Ele não está falando de ser pai natural de alguém. Ele está falando que a origem de tudo é Cristo. Tudo que é eterno, tudo que vai permanecer tem sua origem em Cristo. A gente chama Jesus de Pai da eternidade porque nele nada que é bom se esgota, nada se extingue. Jesus não está nem atrasado nem desatualizado com o tempo. Jesus não está vulnerável. Jesus está no controle. Ele estava lá desde o princípio e estará lá para sempre. Quem não conhece Jesus dessa forma, vive de um lado para o outro. Vive esperando uma resposta mágica, gosta de falar dos problemas, nunca busca a solução, só quer um pouquinho de alívio, uma vida bem confusa, e de novo eu vou usar a palavra frustrada. Quando nós falamos sobre príncipe da paz, quando Isaías revela Cristo como príncipe da paz, eu acredito que o episódio de Jesus no barco, que Jesus estava dormindo ali no barco durante a tempestade, explica exatamente o que é isso. Eu não sei nada de esporte, não sei jogar bola, não sei nada. A única coisa que eu sou boa na vida, as únicas 2 coisas que eu sou boa na vida, eu nado bem e velejo bem. Então, quando eu penso a respeito da tempestade, eu imagino que você está no mar e você está no meio de uma tempestade. O que um bom navegador faria? Dependendo do tamanho da tempestade e do tamanho da tripulação. Chega uma hora que as ondas estão tão fortes que ele solta o barco. Ele coloca o barco a favor do vento. Isso se chama navegar empopado, com a popa sendo empurrada. Isso é uma boa técnica. Você consegue ir mais rápido para o lugar onde você precisa chegar e não sofrer tanta avaria com aquela tempestade. Mas tem um problema. Chega uma hora que nem o barco, nem a tripulação aguentam tanta força. Força de vento, força da água, força de onda. Chega uma hora que o barco começa a ir para baixo e as ondas começam a cobri-lo. Eu imagino que nesse dia que os discípulos de Jesus vieram chamá-lo, falar, Jesus, nós vamos perecer, estava acontecendo exatamente isso. Eles já estavam sendo encobertos pelas águas. Então Jesus,
que se revelou a própria paz, aquele a quem até os ventos e o mar obedecem, acalmou a tempestade. Sabe por que Jesus estava dormindo naquele barco durante a tempestade? Não é porque ele poderia solucionar o problema, é porque ele era a própria paz, príncipe da paz. É fácil de entender assim, né? Ele é o príncipe da paz. Até o vento e o mar, até as forças naturais o obedecem. É por isso que ele não está desesperado. Nele, como príncipe, como herdeiro legítimo, está a própria paz. Ele é o portador legítimo da paz. A questão é que quando a gente percebe que o nosso nome não é a nossa reputação, mas em quem a gente acredita, as coisas começam a ficar bem diferentes. Fala para quem está do teu lado aí, o nome importa. Só que agora a gente já percebeu que se a gente se ocupar do nome de Jesus, ele se ocupa do nosso. Percebeu? Você se ocupa de honrar e glorificar o nome de Jesus. Ele se ocupa da tua reputação, ele cuida disso. Você não precisa estar gastando tempo com isso. Em outra ocasião, os discípulos falaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Aí Jesus ensinou um modelo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Espera aí, eu consigo santificar o nome de Deus? Eu tenho esse poder? Não. Mas quando você fala isso, você glorifica o nome de Deus. Esse é o grande sentido. Você confessa a santidade e glorifica o nome do Senhor. E cada vez que o nome do Senhor é glorificado, o maior beneficiado é você. Esse é o grande segredo. Glorifique o nome do Senhor. E Ele cuida de todas as outras coisas. Em Filipenses 2, 9 e 11, diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quanto engano e quanta ansiedade a gente poderia economizar nessa manipulação de querer levar vantagem em cima das pessoas. É a cultura do lugar onde nós estamos, é a cultura do nosso país. O poder e o realizar estão no nome de Cristo. Basta glorificar para viver uma vida extraordinária. Não é o seu próprio nome, é o nome de Jesus. Quando Deus é glorificado pelo Filho, através do Filho, o nome de Jesus, o maior beneficiado é você. Em João 14, versículos 12 e 13, diz assim: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras maiores do que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Entenderam qual é o sentido da coisa? Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Tudo? Tudo mesmo, Jesus? Será? Esse tudo que está aí, ele é um pronome indefinido. O pronome indefinido tem dois usos. O primeiro uso é que ele pode significar qualquer coisa, a totalidade do que existe. Será que é isso que Jesus quis dizer para a gente? Tudo que pedirem em meu nome, a totalidade de tudo que existe, eu farei? Eu acho que as nossas próprias orações provam que não é esse o sentido, né? Porque nem tudo que eu peço, eu recebo. Mas também tem um outro significado, que é a totalidade daquilo que está se referindo em um determinado contexto. Tudo que glorifica a Deus, você pode pedir e receber. Receberão a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, Jesus continua nessa passagem dizendo: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita em vocês e estará com vocês.
Até agora eu estava falando em pedir. Tudo que você pedir e glorifica a Deus, pode acreditar que você vai receber. Aí Jesus vira e fala, e eu farei um pedido ao Pai. Tem uma coisa que pode deixar comigo, que eu pedirei que vocês recebam um Consolador. A gente precisa pedir as coisas que glorificam o Pai, mas para isso a gente precisa de uma motivação santa. De onde vem essa motivação santa? Do Espírito Santo de Deus. E isso Jesus, enquanto te ensinava a respeito de receber, ele já prometeu. Vocês podem ficar tranquilos. Vocês receberão outro Consolador. É um Espírito de verdade, que vai conformar o teu próprio espírito cada vez mais perto do Espírito de Deus. Cada vez mais você vai entender qual é a vontade de Deus. Cada vez mais a tua oração vai ficar parecida com aquilo que Deus já queria fazer. Você não está mais brigando com o teu Criador, dizendo, eu quero que seja feito assim. O Espírito que está em você, que Jesus já prometeu, que Jesus já enviou, ele muda até a forma como você ora. E assim você consegue glorificar o Pai. O nome de Jesus significa uma procuração. Quem é advogado ou trabalha com lei entende isso de uma forma muito simples. Procuração é um documento escrito, legal, legalmente aceito, reconhecido, para que você faça algo no nome de alguém. Essa procuração ela tem uma finalidade específica e ela dura determinado tempo. Você recebeu dos céus uma procuração com o nome de Jesus, porque o nome importa. A gente não consegue fazer o que a gente precisa fazer, a gente não consegue realizar o que está na palavra de Deus em nosso próprio nome. Porque quando eu falo para você que o nome importa, não é o seu. Já falei para você, deixa que Jesus cuida do seu. Você usa o nome dele. Procuração é um documento escrito, que dá uma autorização formal para que outra pessoa já seja representante em um ou mais atos. A procuração é que dá legalidade e legitimidade para vocês agirem no nome de Jesus. Para todos nós agirmos no nome de Jesus. Quando a nossa vontade, ela se conforma à vontade do próprio Deus e começamos a orar, as coisas acontecem. Quando Deus é glorificado, o maior beneficiado é você. Aí então, você com essa procuração na mão, o nome de Jesus Cristo, e foi assim que isso é ilustrado na Bíblia, porque isso acontece naquela época do Império Romano. Na época do Império Romano, os governantes não governavam em seu próprio nome, eram províncias conquistadas. Cada governador e cada autoridade precisava ter nas suas mãos uma procuração, eles eram considerados procuradores. Essa procuração era a única coisa que dava autoridade para que eles fossem respeitados dentro do império. Acho que o exemplo mais simples que a gente pode falar a respeito de autoridade e poder é, imagina que vem um caminhão gigante, um Scania, descendo, desgovernado uma serra. No final dessa serra tem um homem pequenininho, desse tamaninho, com uma farda, vestido, chapéuzinho, aquela roupa. Ele é da Polícia Rodoviária Federal. Vem aquele caminhão desgovernado, gigante. O que esse policial rodoviário federal faz? Só faz assim, né? O que o caminhão faz? Ele para. Esse homem pequenininho precisou usar sua própria força contra o caminhão? Vai descer um motorista desse tamanho, 150 quilos, 1,90 m. Ele vai descer do carro e falar, pois não, Senhor? Sim, Senhor. O que você gostaria, Senhor? Esse é o melhor exemplo de autoridade e poder que você pode guardar na sua cabeça. Não é o que você é fisicamente, não é por você falar bem, não é por você se expressar de uma forma gloriosa, não é pelas suas qualidades, não é pelos seus defeitos. É porque na tua mão tem uma procuração com o nome de Jesus. E a única coisa que a gente precisa fazer é aprender a usar essa procuração.
Eu acho que é um tempo que a gente precisa parar de forçar, usar o nosso próprio nome e conquistar as coisas pela nossa própria força. Se o teu espírito está conformado com o Espírito Santo de Deus, você começa a desejar aquilo que o nome de Jesus vai realizar, porque você está avançando junto com um reino eterno. Vamos ficar de pé? Eu queria aqui te pedir para você pensar em pelo menos umas 3 coisas que você não tem conseguido realizar. Umas 3 coisas que não estão saindo do papel, umas 3 coisas que você já está colocando a culpa nos outros, umas 3 coisas que você não vê recurso natural para resolver, que você não tem nem habilidade para isso. Umas 3 coisas que você está cansado de depender dos outros. Eu queria te dizer que existe um nome que é acima de todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobrará, querendo ou não. Mesmo que as pessoas não reconheçam esse nome, um dia elas vão dar de frente com ele. Não vai ter jeito. Você conhece esse nome. Você saiu da sua casa e veio até hoje, aqui, até esse lugar, hoje. Porque você conhece e confia esse nome. Mas eu tenho certeza que tem pelo menos umas 3 coisas na sua vida que você não vai conseguir resolver, a não ser que você comece a expressar esse nome com a força que ele tem. O maravilhoso conselheiro que tem todo o governo, que sabe o que faz, e faz milagres. Um Deus forte, cheio de graça, que vai sim tratar o outro com a mesma bondade que trata você, que vai promover o outro também, e a gente precisa aceitar isso com muito amor e admiração. O Senhor está investindo nas pessoas. A gente precisa se alegrar nisso. Um Pai da eternidade que estava no passado, está hoje no presente e vai estar no futuro. E eu não preciso duvidar se Ele tem condições de resolver qualquer coisa. Ele é um forte Deus, querido. Ele é o príncipe da paz. Que eu não sei o nome da tua tempestade. Eu sei que está na hora de você começar a dizer, essa tempestade não é minha. Eu vou triunfar em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos e declara o nome de Jesus como você o entende de forma pessoal. Quem é Jesus para você? Ele é aquele que sustenta a sua família. Ele é aquele que te dá o bom, tudo que é bom, perfeito e agradável. Ele é aquele que te cobriu de graça e não está te acusando. Não está olhando para você e dizendo, você não é merecedor. Quando o próprio Deus olha para você, Ele vê Cristo. Ele te vê encharcado de sangue. Ele olha, esse aqui é o meu filho amado. Entrega para o Senhor agora essas 3 coisas, pelo menos. Se você tiver uma lista de 10, já aproveita e põe. A presença para Deus, os teus filhos, o teu trabalho, aquilo que você não suporta mais. Entrega para o Senhor assim, ó. E vive em paz, e vive em paz. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, nós nos colocamos na Tua presença agora, porque nós cremos no Teu poder. Nós sabemos que o Senhor é maravilhoso. Nós sabemos que o Senhor tem todo o controle. Nós sabemos que o Senhor está em todo o tempo e de todas as formas. Nós sabemos que toda a paz virá de Ti. E nós vamos viver em alegria. Nós vamos viver em contentamento. Nós vamos mergulhar nessa graça, Senhor. A partir de agora, não somos nós que resolvemos essas coisas. A partir de agora, nós nos submetemos ao Teu nome, Senhor. E declaramos que Tu és o Rei verdadeiro da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.